Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Estação da Luz está ampliando o seu atendimento à população idosa na segunda edição do projeto Estação das Águas. Sobre esse assunto eu converso com Priscila Vital, psicóloga do projeto Estação das Águas, está aqui comigo no estúdio. Priscila, obrigada pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade, né? O projeto Estação das Águas é um projeto voltado para a qualidade de vida do idoso. Ele é um projeto que faz parte da instituição, a Associação Estação da Luz. Resumidamente falando, a Estação da Luz ela é um projeto, é uma instituição que fica localizada lá no município do Eusébio. Né? A gente tem projetos do segmento da cultura, educação e esporte e, mais recentemente, voltado para a qualidade de vida da pessoa idosa. Né? Esses projetos todos são incentivados, né, pelas leis de incentivos fiscais federais. Estamos com todas as leis aprovadas, né, tanto a lei do Fundo da Criança e do Adolescente, lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte e o Fundo do Idoso, que é o que propicia, né, que o projeto aconteça. Né? O projeto Estação das Águas ele oferta hidroginástica, hidroterapia e oferta também pilates, que é a modalidade mais recente, todos voltados para a pessoa idosa de 60 a 90 anos. Atualmente a gente está com mais de 300 idosos inscritos, né, participando, sendo beneficiados. Isso para a gente é muito enriquecedor, porque a gente escuta o tempo todo o feedback deles, da família deles, né? São pessoas que chegam com diversas comorbidades e a gente vai percebendo a evolução, né, da qualidade de vida dessa pessoa, então para a gente é muito gratificante. Pois é, esse trabalho que se faz, né, assim, não só da atividade física, mas todo um benefício para essa pessoa, né? Da cabeça, de conversar, de socializar, de estar junto, né? Principalmente nesse período agora da pandemia que a gente viu muitos idosos ficaram sozinhos, isolados, né? A gente tem agora uma, digamos, uma epidemia, né, de doenças mentais, as pessoas estão adoecidas, né? Se fala muito na saúde mental, principalmente da pessoa idosa também. Isso. Como é que tem sido esses resultados, né, que vocês têm acompanhado junto a essas pessoas que já fazem essas atividades? Pronto, todos os nossos projetos, além de serem gratuitos, eles também têm acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. Então, o psicólogo consegue fazer esse trabalho próximo do idoso, próximo da família, tentando entender esse contexto que ele está inserido, né, algumas vezes de vulnerabilidade ou risco social. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento e a gente vai percebendo essa evolução. Como você disse, a evolução ela não é só da parte física, motora, né, mas também dessa parte de socialização. A gente percebe que eles chegam, tem alguns que chegam mais tímidos, mas já fazem grupos entre eles, já fazem grupos no WhatsApp. A gente percebe essa mudança de humor. A família também traz esse feedback para a gente, então é muito importante. E fora isso, esse acompanhamento mesmo dessa parte social, né? A questão do benefício, o que é que eles têm direito, quais são os direitos da pessoa idosa, informar a família, informar às vezes o próprio idoso, que ainda tem sim autonomia, né? Nós temos muitos idosos que têm ali autonomia de certa forma prejudicada, então precisa ali de um acompanhante, por vezes é o filho, a filha, né, algum cuidador, mas alguns idosos que têm sim autonomia, então a gente informa essa questão dos direitos, onde que eles podem estar buscando os benefícios deles, né, então todo esse acompanhamento acontece lá na instituição. É muito importante, né, a gente percebe, como eu falei há pouco, a mudança comportamental deles, né, então é um trabalho muito rico. Para a gente é muito recompensador. E nesse sentido, assim, além do trabalho que vocês estão realizando, né, para fazer a participação, para quem está assistindo para participar, precisa fazer uma pré-inscrição, precisa ter alguma recomendação específica, alguma avaliação médica, o que é necessário para iniciar? Pronto, para participar é super simples, né? Como nossos projetos são gratuitos, a gente pede somente alguma documentação para a gente poder abrir a ficha da pessoa, né, e ir fazendo esse acompanhamento. Então a inscrição basicamente é uma foto 3x4, a cópia do RG e CPF do idoso, a cópia do comprovante de endereço e do comprovante de renda. Claro, a gente sempre pede que ou o idoso ou o responsável por esse idoso entre em contato conosco antes, para ele verificar a questão das vagas, os horários, às vezes prefere pela manhã, prefere pela tarde. Então é importante entrar em contato antes, para não ir até a instituição e ver que o horário que queria não tem disponibilidade, né? Pode ser por telefone, que é o 3260-5140, ou até pelas nossas redes sociais, que é o Associação Estação da Luz. Ele pode estar entrando em contato para
confirmar essa documentação, tirar essa dúvida e confirmar a disponibilidade dos horários. Caso não tenha disponibilidade de algum horário, ele pode estar colocando o seu nome na lista de espera. É importante esse movimento, porque às vezes eles não colocam na lista de espera e a gente vai chamando pela lista de espera. Às vezes ele fica ligando, já abriu vaga, né? Então é importante colocar na lista de espera, porque sempre abre essa vaga, né? E a gente faz sim a avaliação física, tanto no Pilates quanto na hidroterapia. A nossa fisioterapeuta ou educadora física, dependendo da modalidade, faz essa avaliação. Tem alguns idosos que chegam com encaminhamento do posto de saúde, também é importante, né, porque facilita a nossa investigação, como é que vai ser feito esse acompanhamento com esse idoso, também é importante caso tenha. E a hidroginástica, ela é livre demanda, né, basta ter interesse, ter vaga disponível, que ele pode estar entrando para fazer as aulas. Priscila, além dessa atividade, né, quais são as outras atividades que vocês realizam? Quais são os públicos que são assistidos? É somente Eusébio? Como é que tem sido essa capilaridade de vocês? Pronto, atualmente a nossa sede ela é sede única, localizada no Eusébio. A gente fica ali pertinho do Shopping Eusébio, não é difícil de encontrar. Hoje a gente oferta vários projetos sociais na mesma instituição. Que esse é o nosso diferencial. A gente atua na área da educação, temos uma escola formal, que vai do infantil 3 até o 9º ano. Na área da cultura, a gente tem um projeto de música, também para crianças e adolescentes. E a gente oferta várias modalidades de música, canto coral, musicalização, todos os instrumentos de sopro, bateria, violão. Né? A gente ainda no segmento da cultura, a gente tem um projeto de teatro, que é um projeto maior, que é o Teatro Transcendental. No segmento do esporte, a gente tem um projeto de futebol, de basquete e de ginástica rítmica. Todos esses que eu estou falando voltados para a criança e o adolescente, né? E, como eu falei há pouco, atualmente a gente está com esse projeto do idoso, que aí atinge aí de 60 a 90 anos. E aí a gente sempre reforça que como é que a gente pode fazer para contribuir. Né? E só reforçando mais uma vez, todos os nossos projetos são incentivados. Agora, no finalzinho do ano, a gente vai ter essa dedução do imposto de renda. Então, as empresas de lucro real que tiverem interesse de estar contribuindo com a execução dos nossos projetos, eles podem destinar uma parte do imposto de renda para esses projetos. Né? Atualmente, estamos com todas as leis de incentivos aprovadas, então, elas não se chocam entre si. Se eu quiser destinar uma parte do meu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, eu posso, né? Então, isso é possível. E aí é um movimento super simples, né? A gente está com essas leis aprovadas e a empresa pode estar entrando em contato para contribuir, né? E é isso, é o nosso mundo ali, Estação da Luz. Né, tem um pouquinho de cada, né, de cada projeto, um pouquinho de cultura, um pouquinho de educação. Né, e as pessoas podem estar entrando nas nossas redes sociais, lá a gente fala um pouquinho sobre o nosso dia a dia, a gente fala um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, então as pessoas podem estar entrando em contato com a Associação Estação da Luz e lá você vai ter todas as informações. Você falou das empresas que podem participar também, né? Podem atuar. Para quem está assistindo que tem uma empresa, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que faz para ajudar de alguma forma? É somente a questão do imposto de renda ou podem ser outras maneiras também de auxiliar, de ajudar, de estar presente junto com vocês? Pronto, né? A nossa manutenção principal é através das leis de incentivos fiscais federais que a empresa pode estar destinando essa parte do imposto de renda, mas a gente também tem a forma indireta, né, que são parceiros que podem estar destinando valor mensal, que é uma forma indireta de doar, voluntários também, nós temos voluntários que fazem alguns trabalhos na instituição, a gente também está de portas abertas. Para entrar em contato com a gente, pode ser por esse número, né, o 3260-5140, né, e aí quando entra em contato com esse número, a gente encaminha, né, para o setor responsável, que é o setor de captação de recurso, ou então para o setor social, que eu tenho vontade de fazer algum projeto voluntário, aí a gente caminha para o setor social direciona, recebe com todo carinho, né? É um trabalho muito enriquecedor, muito gratificante, então quem está lá fazendo parte, as empresas que nós já temos parceiras, as pessoas que fazem trabalho voluntário sabem o quanto é gratificante fazer esse trabalho, né? Percebe a mudança comportamental, percebe a mudança na vida dessas famílias. Né? Então, tem essas duas formas de ajudar. Pode ser voluntário e pode ser a forma direta ou indireta.
Atualmente vocês têm quantas pessoas fazendo parte diretamente da Estação da Luz? Pronto, a gente tem mais de 1.000 pessoas sendo beneficiadas, né? E as suas famílias são os beneficiários diretos e as famílias que são os beneficiários indiretos. Então a gente tem mais de 1.000 pessoas sendo beneficiadas e quem sabe crescendo mais, se Deus quiser a gente consegue beneficiar bem mais gente. E essas demandas, elas chegam até vocês, ou vocês fazem uma seleção, vocês vão encontrar esses alunos, essas crianças no caso, né, de educação, de arte, de teatro, como é que é feito esse contato? Pronto, o município ele já é ciente da existência da instituição. Então, muitas vezes essas pessoas chegam encaminhadas das escolas, de postos de saúde, então muitas vezes chegam, mas a grande maioria é realmente demanda espontânea, né? A gente faz essa divulgação tanto por meio de comunicação, televisões, enfim, rádios, né? Mas é mais livre demanda. Muito também eu conheço alguém que estuda lá, eu conheço alguém que faz hidroginástica lá, né? Então acaba que chega mais por livre demanda, mas como nós somos muito conhecidos dentro do município, é comum chegar sendo encaminhado por algum órgão ou então algum, enfim, posto de saúde, né? Ok, Priscila, só para encerrar, para quem está assistindo, que quer saber mais informações, repete os contatos para inscrição das aulas e também para poder auxiliar, ajudar, enfim, se fazer presente junto a vocês. Pronto. Quem tiver interesse de participar, seja dos nossos projetos no segmento da educação, da cultura, do esporte, ou esse projeto mais recente, que é o Estação das Águas, que é voltado para a qualidade de vida do idoso, é super simples. Você pode estar entrando em contato no 3260-5140, repetindo, DDD 85-3260-5140 e pedir informações sobre documentação, lembrando que são projetos gratuitos, a gente oferta alimentação, lanche gratuito, material, todo o material necessário para cada projeto, né? Então vocês podem estar entrando em contato para saber um pouquinho da documentação, o que é que precisa, sobre vagas, saber se tem vagas disponíveis, isso é muito importante, não esqueçam. Podem estar seguindo a gente nas redes sociais, que é o Associação Estação da Luz, tanto Instagram como Facebook. Basta seguir, lá a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho dos nossos projetos, né? Então é super simples. Fica o convite para vocês conhecerem. Nossa sede fica localizada no município de Eusébio e a gente espera todos lá. Ok, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta e agora a gente fala sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, empresas familiares e muito mais. Ao meu lado, especialista no tema, Luciano Melo. Luciano, obrigada pela sua presença. Obrigado você, Elaine. Para mim é uma honra falar do que a gente gosta, né? Falar com coração, com paixão, mas trazendo também um pouquinho de lucidez, de compreensão sobre esse universo tão misterioso, mas tão necessário. Luciano, falando sobre empresas familiares, né? Sobre a questão de gestão também, liderança. Atualmente, como é que está esse cenário aqui no estado do Ceará? Como é que se mostra esse trabalho voltado para as empresas familiares aqui no Ceará? Bacana, Elaine. Na realidade, sempre houve uma demanda, né? E a gente sempre, não sei por que motivo, a gente separou a gestão do negócio da relação com as famílias. Mas se a gente olhar culturalmente a tradição histórica do estado e, por que não dizer, do Brasil, toda empresa que prosperou um dia nasceu de relações pessoais. Quer seja amigos sócios, mas que depois derivam em famílias, ou quer seja de famílias que criaram negócios. E quando você junta processos sucessórios, aí que essa relação está intrincada de fato, ela está conectada. Então, cada vez mais, não é que a empresa familiar seja um fato novo, mas enxergar as organizações familiares com uma consciência muito particular, que tem suas próprias dores, sabores, demandas. Então, isso nos ajuda a possibilitar caminhos mais longevos do ponto de vista da gestão. Você teve agora recentemente no Ceará RH falando sobre isso, né? Como é que é isso, falar sobre liderança, gestão de pessoas? Quais são as principais mudanças que você identifica nesse período agora? Bacana, né? Para a gente entender as transformações e as mudanças no ambiente corporativo, a gente precisa inserir isso dentro do contexto do mundo, né?
Nós vivemos um mundo, e não estamos falando simplesmente de pandemia ou pós-pandemia como um lapso temporal, mas de grandes transformações do modus vivendi mesmo da humanidade. É um nível de complexidade, de aceleração dos tempos, de demanda, inteligência artificial. Eu digo sempre, né, que eu sempre faço esse paralelo sobre esse novo mundo. Quem diz que entende física quântica é porque não entendeu o que é a física quântica. E quem diz que entende esse novo mundo é porque não entendeu o que nós estamos passando. Então, tem uma premissa da filosofia que diz que só pode se achar quem se sabe perdido. E acho que esse é o momento nesse contexto. Estamos todos perdidos, que isso não necessariamente é ruim, mas isso precisa dar um sentido de movimento e entender as novas regras dessa nova dinâmica do ambiente corporativo. Então, o olhar é exatamente esse, né? Que mundo nós estamos vivendo, que direções a gente pode aproveitar a partir desses ventos, saindo da resistência do temor pela transformação. Existe um conceito, Elaine, que você fala sobre gestão da mudança, e eu digo sempre, não faz mais nem sentido falar em gestão da mudança, porque a mudança é o oceano. Eu não tenho poder sobre o oceano. Isso sempre foi verdade, só que a gente sentia isso muito distante, as transformações estavam, né, no universo ali mais distante de mim. Elas estão vindo em ondas cada vez mais recorrentes, mais fortes, em tsunamis muitas vezes, e tudo que eu posso é governar, minimamente adaptar as minhas velas, o meu barco, a esse oceano que aí está. Então eu diria que o grande desafio é esse conceito de percebermos o cenário, o ambiente ao nosso redor e nos posicionarmos de maneira mais assertiva diante desses contextos. Luciana, você falou na história do oceano, né? Na conversa aqui, eu já estava pensando um pouco a respeito de... A gente vê agora o boom das startups, né? A gente vê cada vez mais a turma jovem chegando, criando, né, startups milionárias, enfim, né, as ideias aparecendo do nada, e na verdade não é do nada, né? É tudo estudado, aquela dor, enfim. Meio que um pouco assusta, talvez, as empresas mais tradicionais, né? Diz, poxa, quem está chegando agora, né? Mas não tem a nossa expertise que a gente tem, né? O olhar já de caminhada, né, que tem que ser respeitado, né, as empresas tradicionais trazem isso. Como é que elas conseguem se juntar, se auxiliar, cada uma na sua rapidez, né, da startup, como também na sua caminhada já de algum tempo das empresas tradicionais, assim, tem espaço para todo mundo, né, Com a gente certeza. sabe disso. E essa onda de novidades que está chegando, como você falou bem, né, dessa questão do oceano, como é que se dá? Dá tempo da gente atualizar esse ponto? Dá tempo da gente olhar, conversar com o outro e dizer assim, me conta um pouco da tua história, como é que se pode dar Legal. isso? Acho que a primeira definição importante é isso, o tempo é eterno. Porque se a gente entra nessa paranoia da falta de tempo, a gente vai para a ansiedade extrema e acabamos nos perdendo, né? Então, assim, entender esse contexto é entender que precisamos integrar essa polaridade. A gente vive sempre em conflito entre os diferentes, os opositores. As startups trazem uma energia potencialmente extremamente rica, que não é para ser temida, é para ser integrada dentro de nós como percepção de mundo. Assim como as empresas, que muitas vezes, né, incumbentes, que têm histórias construídas, e aí reside muito das empresas familiares, elas têm também tradução que nós chamamos do teste da antifragilidade, que é o teste do tempo, da valoração daquilo que é bom. Mas o tempo não é eterno do ponto de vista da continuidade futura do status quo. Então, a startup, mais do que o modelo de negócio em si, é o pensamento startup. Por que as startups têm essa velocidade do ponto de vista da agilidade decisória? Porque tudo que ela tem é futuro, ela é como uma criança, né? Tudo que ela tem, ela sonha com o futuro, porque ela não tem passado. E muitas vezes o nosso passado como história é para ser reverenciado, celebrado, mas ele não pode ser prisão. E muitas vezes eles se tornam gaiolas de ouro, que são bonitos, mas continua sendo uma gaiola, continua sendo uma prisão. O grande desafio dessa metodologia nós chamamos de gestão ambidestra. Não é ou um ou outro, é um e o outro. Como integrar e trazer para os negócios essa energia criativa que prospera, que transforma realidades, que olha muito mais o impacto das ações do que a relevância do erro. A gente se preocupa muito em construir erros ou acertos. Não se trata disso. Não se trata em errar menos, porque o erro é parte do princípio biológico, o próprio processo evolutivo darwiniano já fala sobre isso. Nós somos frutos de erros do passado. Então, os erros, se eles são percebidos a partir desse lugar, né, e eu digo sempre,
desse lugar biológico da transformação, eles passam a ser um grande aliado daquilo que é a projeção de construções futuras. Então, que a gente possa se colocar como essa experiência nutridora do estado nascente. E essa é a mentalidade ágil das startups. É possível trazer isso para o ecossistema de negócios? Sim, se nós não temermos a nossa potência, né? Eu digo sempre, uma das metáforas que eu trabalho é a arte. O artista, ele sabe que ele se coloca exatamente nesse lugar da potência plena. Subir no palco traz tudo, todas as possibilidades, do tudo e do nada. E a gente só olha o risco do ponto de vista da perda. Não, o risco, quando eu falo em risco, tem o risco de chegar em lugares que eu nunca imaginei que seriam possíveis. Mas eu preciso assumir. E aí eu não preciso assumir grandes riscos. Conceito exponencial, ele significa que pequenas transformações que não sejam simplesmente reproduzir o status quo do passado, pode me levar a novos patamares, né? Eu sempre trago um conceito, porque a gente não entende o que é exponencialidade como matemática, a gente não consegue, a gente sempre percebeu um mundo linear. Então, quanto é 30 ao quadrado? Nós estamos falando de 900, já é um número bacana, né? 900 qualquer coisa, R$900 na carteira pode ser bom, mas quanto é 2 elevado a 30? Dá mais de 1 bilhão. E o que isso nos convida? Não é só matemática aplicada, nós estamos falando de mentalidade, de lógica de construção de raciocínio. Às vezes a gente espera grandes feitos, então o 30 é a ordem de grandeza da ação. A gente espera grandes coisas, e grandes coisas eu vou fazer poucas vezes na vida. Eu vou chegar no máximo em 900, porque é 30 vezes 30. Agora, pequenas coisas que não são reprodução do passado, né? Porque é exponencial, o conceito de expoente. A gente chama, quem são os expoentes? O expoente é aquilo que é o novo, é aquilo que agrega valor, que é diferente de preço. Valor está associado a benefício. Então, aquilo que, pequenas práticas que geram valor, reproduzidas consistentemente, vão gerando em cadeia efeitos, a gente chama em rede, e transformam realidades para lugares que a gente não imaginou. As startups, muitas vezes, nem sonham aonde elas poderiam chegar, mas elas ousam fazer. E a nossa vida não é diferente na gestão de carreira, na gestão de pessoas, na gestão das organizações. A diferença é que a gente tem um passivo, né, que é uma história que precisa ser honrada, mas ela não pode ser algo que nos aprisiona. E esse é o grande desafio. Ainda existe resistência de quem está na liderança das empresas familiares, aqui eu já no recorte cearense, né? Ainda tem um pouco de resistência, diz assim, não, mudar, poxa, estava dando tão certo até agora, vou mudar isso aqui de uma hora para outra, vou ter retorno, não vou ter, como é que eu posso, vou olhar o setor de RH com uma importância maior, que é um setor importante estratégico, né? E a pandemia mostrou isso, quão importante esse setor, esse setor da empresa é, né? Mas existe essa resistência ainda? Muito, Elaine, mas é preciso entender também de onde nasce, de que lugar vem essa resistência. Porque, mais uma vez, o princípio é biológico e eu gosto muito da biologia como símbolo, né? Porque as organizações são sistemas vivos, não são sistemas, né, comando e controle. Então, a biologia social nos ajuda muito a enxergar esses elementos. A resistência é um processo biológico de perpetuação e manutenção da vida. Então, eu não posso aderir a qualquer modismo. A gente resiste nas transformações a partir da experiência daquilo que deu certo, como princípio biológico. Então, ela vai se dando e se perfazendo no repentino, no continuar, é aquilo que não fez sentido, vai naturalmente sendo expelido como processo transformacional. Do ponto de vista pessoal, e aí existem metodologias que ajudam a isso, nós precisamos entender o que as pessoas temem. Porque a resistência, ela não é a mudança. Se eu te oferecer agora um apartamento na beira-mar para você morar com tudo pago, você talvez até fique assim, opa, qual é a pegadinha? Mas se eu te der todas as seguranças, tu vai hesitar em se mudar para lá? Não. Porque ali não tem risco, você percebe que tem um lugar bom e que não traz nenhum risco. Então, o grande desafio, e a psicologia evolucionista já fala sobre isso, é entender os riscos que estão associados a essa mudança. E muitas vezes os riscos estão associados a padrões estabelecidos do passado. E quando a gente começa a entender que o maior de todos os riscos nesse novo mundo é permanecer onde estou,
O maior risco talvez seja não correr riscos. Tua profissão traz riscos. A minha profissão traz riscos. Mas eu posso mitigar esses riscos. Eu posso, em pequenas doses, se eu começo a errar rápido, pequenos detalhes, o acerto futuro. A gente vive uma ditadura muito perversa, muito cruel, que eu digo que é a ditadura do sucesso. As empresas chamam muitas pessoas, o mundo corporativo, o mundo em geral, pessoas para contar os seus sucessos. E às vezes, dentro do sucesso, tem até pequenos fracassos, mas o final é como o final hollywoodiano, ou mais o final de Disney, né? O final feliz. Não, nós crescemos com o fracasso. A cultura do sucesso ela é perversa porque ela faz com que as pessoas tenham medo de errar. E você vai criando um ambiente, muitas vezes, medíocre, onde as pessoas só vão na certeza do fazer certo. E nesse espaço não tem potencialidade, não tem crescimento, não tem expansão, não tem transformação. Porque no máximo eu vou reproduzir aquilo que já foi. Eu digo sempre, né, as empresas deviam fazer o prêmio do fracasso do ano. Mas não é o fracasso que depois deu certo, não, é o fracasso mesmo, mas eu fracassei tentando fazer coisas novas. Isso ensina muito e você mobiliza uma energia cultural de transformação. Quando a gente começa a abraçar esse lugar, e é um espaço cultural de ambiência mesmo, porque o meio, ele define condições que nos permitem mudar, que nos permitem evoluir. Então, os processos de transformação cultural, os processos de enxergar isso, é respeitar a cultura do passado, é honrar, inclusive respeitar que medos se fazem presentes e fazendo convites a pequenos movimentos. E aí, assim, né, toda a nossa lógica de produção de crença, tirando as questões de religiões e às vezes futebolísticas, mas das grandes paixões, mas assim, regra geral, o nosso modelo de construção de crença é pragmático. As experiências vão comprovando e aí, com o princípio biológico, a gente se permite transformar. Eu não conheço ninguém que ao perceber um processo de mudança positivo, que ela vê o ganho, que ela foi mitigando os seus medos, ela dissesse, não, eu prefiro... Não, elas vão. Nós precisamos ajudar nessa condução dentro desse oceano de incerteza. Luciano, e falando um pouquinho sobre esse encontro que vai acontecer agora em novembro, né, lá em Londres, você é uma das pessoas que vai estar presente lá. Conta um pouco para a gente desse momento. Bacana, assim, com muito orgulho, né, eu digo sempre, um piauiense, eu sou do Piauí de nascimento, mas cearense de coração, já moro aqui há mais de 40 anos. E assim, quando eu digo desses sonhos, né, eu nunca imaginei que um dia a gente estaria exportando metodologia de gestão para além mar, né, para a Europa, para Londres. E para a gente é com muita honra, nós somos convidados a participar desse evento, que é a Pátria Língua Portuguesa, que tem como proposta, né, a cultura se estabelece muito a partir desse elemento linguístico. Então, não perpetuar a língua só como instrumento, né, de comunicação, mas como a expressão de uma cultura, de um povo. Então, o Pátria Língua Portuguesa, ele é itinerante, sempre em países diferentes, já teve na França, agora em Londres, de estreitar relações dos países lusófonos com aquela comunidade local. Então, você tem uma agenda cultural, uma agenda artística, uma agenda social e uma agenda empresarial, né? Então, eu e uma grande parceira, a Letéia Lopes, da Herdares, que é uma empresa que trabalha com governança familiar, vamos dividir esse palco fazendo essa palestra para o público empresarial londrino sobre transformação cultural dentro de empresas familiares. Os desafios de você viver essa transformação, a arte de herdar, como a Letéia diz, né? E às vezes a herança, ela é um dom, mas muitas vezes pode virar um grande peso se isso não for bem gerido, principalmente dentro desses atributos, dessas desconexões culturais, transculturais, né? Então, o evento ele tem muito uma agenda comum de aproximar e gerar negócios, gerar pontes de conexões nas diversas áreas, com diversos profissionais. É a 11ª edição e a gente está bem animado aí em fazer provocações assim, pertinentes do ponto de vista da construção de uma realidade possível para esse espaço de negócios, mas que também envolve base familiar. Ok, Luciano, te agradeço muito a sua presença e a conversa. Sempre bom conversar um pouco mais sobre inovação, empresas, enfim, mais vezes. Muito obrigada. Estou aqui à disposição. Obrigado a vocês. Para mim é uma alegria, uma honra, como eu disse, parte do que eu sou, né? Sou empreendedor, empresário, mas educar para mim é aquilo que me define. E acho que esse espaço é um espaço assim de muita possibilidade de a gente trazer, às vezes, temas que parecem áridos, mas de maneira leve e suave, para que todos possam entender, mesmo com uma empresinha pequena,
precisa renovar olhares diante das perspectivas do dia a dia. Tá, ok. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e dados da pesquisa da HRTech Merel, realizada em parceria com a Quivo, mostram que apenas 33% das empresas globais direcionam seu foco aos 3 pilares do ESG. Segundo o levantamento, os motivos mais apontados são a falta de conhecimento sobre o tema e os recursos limitados. Sobre esse assunto, eu conversei com Beatriz Gurgel, fundadora da BG Soluções. Beatriz, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente conversar um pouco sobre essa agenda ESG que está muito em alta, né, nas empresas, nas organizações, enfim. Como é que a gente coloca isso na prática, sobretudo nessa realidade aqui do nosso estado do Ceará também? Primeiramente, obrigada ao convite da TV Otimista. Pois é uma agenda que está em voga, né? O tema do ESG, essas 3 palavras, né? Que esse E significa em inglês environmental, mas agora o A está vindo com força, que é a tradução dele, que significa ambiental, o S de social e o G de governança, né? E o que a junção dessas 3 siglas significam? O que é que elas pedem das empresas, né? Elas pedem indicadores, métrica. Então, primeiramente, é bacana a gente entender que houve uma mudança de paradigma durante a pandemia. Já vinha uma certa onda de mudança, mas digamos que a pandemia teve a culminância, né? Com a carta da BlackRock, uma das maiores financeiras do mundo, né? Onde o CEO publicou essa carta falando que sim, agora o mundo está passando por um novo momento e sim, a gente precisa olhar para o ESG ou, aqui em português, no Brasil, ASG, né? E o que é que isso nos toca enquanto empresas que estão instaladas, empresas que estão instaladas no Ceará e empresas que são cearenses? Nos toca porque veio um movimento em cadeia, né? Nós não somos isolados do mundo. Então, o que está acontecendo é sim, o empresariado cearense, principalmente as empresas que são multinacionais, estão instaladas aqui no Ceará, elas já estão vindo com essa agenda forte. Então, voltando para a nossa realidade aqui na nossa terra, há uma cobrança que eu que trabalho na área há muitos anos, né? A gente que vem da responsabilidade social corporativa, a gente não tinha essa cobrança do mercado principalmente mercado financeiro, né? Ou seja, é o dinheiro que está cobrando esse posicionamento das empresas. Então, com essa mudança, e nós não vivemos isolados do mundo, uma hora chegou. Então, as empresas estão sendo cobradas a comprovarem suas políticas ESG, por isso que muitas delas estão aí já um pouco contra o tempo, porque para você gerar indicador, seja na área ambiental e na área social, você precisa de tempo, né? Então, seja o próprio mercado, onde essas empresas tomam dinheiro, lá fora elas já conseguem acessar recursos financeiros com juros menores, quando elas têm política de ESG, até mesmo os bancos brasileiros, o BNDES vai vir aí com força, né? Onde coloca na pauta essa questão ESG e possibilita as empresas tomarem crédito com juros menores. Então é assim que o mercado cearense tem sentido, e principalmente aquelas empresas que estão numa cadeia produtiva importante, né? Seja uma cadeia produtiva para o mercado internacional, seja uma cadeia produtiva para o mercado nacional, elas também estão sendo cobradas pelas suas pontas, sejam clientes, sejam fornecedores. Então, não é uma pauta passageira, ela veio para ficar. O empresariado tem que ter a consciência que é uma pauta que, para gerar indicadores e métricas, demanda tempo, né? No S, né? O S é o social. O S, às vezes, é muito visível para o empresariado no cumprimento da legislação, que ele tem que cumprir de qualquer jeito. O que o S vem trazendo de fortaleza aqui para o nosso mercado, e muitas empresas estão atendendo, é olhar para o seu entorno onde você está instalado,
olhar para as políticas de diversidade da sua empresa, porque diversidade tem sido também uma pauta importante que aumenta, inclusive, o lucro das empresas. Muitas estão trazendo essa pauta para dentro, porque ela entende que um time diverso são novos olhares, novas visões, novas experiências que agregam valor ao time, e nessa agregação de valor são novas soluções criadas, novas visões de produtos criadas, e assim muita empresa já consegue mensurar financeiramente como diversidade impacta positivamente no lucro das empresas. E na pauta social é interessante porque é uma pauta de olhar comunitário, né? Muitas vezes as empresas, principalmente há muitos anos atrás, olhavam assim: ah, olha, só quem faz social são as empresas grandes, eu não tenho por que fazer, eu não tenho, ou não tenho condições de fazer, né? E hoje, o cliente também dessas empresas, né, dependendo do que essa empresa produza, né, a gente sabe que a clientela, hoje, nós que consumimos, somos consumidores cada vez mais exigentes, não é isso? Então, se somos consumidores cada vez mais exigentes, e eu não sou uma empresa antenada, meu risco é muito alto. Não só de não estar me relacionando com a minha comunidade, como também não estar me relacionando com os meus clientes. Entendendo também. Então hoje, claro que isso no Brasil, a gente vai começar a perceber essa onda já um pouco antes da pandemia, mas na pandemia ela alavancou, que é essa questão dos clientes mais exigentes, olhando o rótulo, de onde vem esse produto, o que é que ele tem. E também, outro ponto muito importante para a gente colocar aqui é o seguinte: são os colaboradores, os funcionários, né? A gente está vindo aí com uma geração milênio também, que não quer trabalhar em qualquer empresa, né? Então, para você reter talentos, a pauta do propósito, para você dialogar com a sua comunidade externa, né, seus stakeholders também, fornecedores, clientes, comunidade e colaboradores, o propósito tem vindo com muita força. Mas propósito também é cultura, né? Cultura empresarial. Então, por isso que a gente fala que a pauta do ESG e a pauta do S, principalmente, tem que começar na presidência. Pois é, você falou nesse ponto importante, assim, e aí fica o questionamento, né? Os empresários cearenses, né? Quem faz gestão? Enfim, a gente está falando de empresas grandes, de empresas pequenas, de microempreendedores, enfim. Quem está, né, atuando, né, nessa gestão? Está tendo resistência em colocar isso para dentro, né, assumir de fato, fazer a sua meia-culpa e dizer, não, vamos fazer valer mesmo o que diz, não apenas cumprir a cota. Como é que está sendo isso? Está tendo resistência? Então, se o empresariado cearense está tendo resistência, na minha percepção, porque não tem pesquisa sobre isso, é percepção de quem está no mercado. Na minha percepção, eu lhe respondo de duas formas. As empresas cearenses, não estou falando empresas cujo o diretor, CEO é de outro estado ou é de outro país, tá? As empresas naturalmente cearenses, genuinamente cearenses, né? Tá tendo uma transição, porque os filhos, né, estão vindo já com essa compreensão de mudança e às vezes você encontra a resistência no fundador da empresa, né? Mas muitos já estão olhando para essa pauta, seja pressionado por seus fornecedores, né? Pressionado pelo mercado financeiro, ou também pressionado porque ele olha para um lado e para o outro e agora vê seus colegas empresários indo nesse caminho. E ele está parando assim, poxa, agora eu tenho que entender. Mas sabe qual é a dificuldade para a resistência? É a mudança de cultura. O mais difícil, né? É o mais porque difícil. Você tem que quebrar, né? Toda um alicerce que tem, né? É difícil. É difícil, porque você olha para o empresariado cearense, às vezes ele tem 20, 30, 40 anos de empresa no modus operandi. E a mudança no contexto histórico, ela ainda é muito recente em termos de história. Como eu te falei, eu estou no mercado há muitos anos e em 2015 e 2016, que é um passado recente, eu jamais imaginaria que o meu setor da responsabilidade social saísse quando tinha do cantinho lá da empresa para uma situação de status e ser um departamento
tal qual do lado do conselho de governança da empresa, ser um departamento com poder de decisão junto com outras gerências de outros setores, ou ser um departamento estratégico para a tomada de decisão de um presidente de uma empresa cearense. Então, assim, a mudança histórica é muito recente. E, às vezes, a gente sabe que a nossa cultura não acompanha a velocidade histórica. Então, a gente está, sim, numa transição, principalmente para esse empresariado cearense mais resistente, né? Ele já está começando a ver a movimentação. Em 2023 foi um ano de muitas viradas de chave, né? Não só a questão ambiental, por exemplo, ela é mais palpável, ela é mais visível, né? A governança também, porque veio fortemente as políticas de compliance. A questão social, ela muitas vezes, dos três, ela fica mais ali à mercê, não porque eles não conseguem enxergar, é porque é uma que demanda muito custo. E essa virada de chave na resistência também é uma virada de chave orçamentária dentro da política financeira da empresa. E nesse sentido, no seu trabalho, né, junto às empresas, assim, tem tido essa mudança a pandemia, ela meio que acelerou muitos processos, né? Isso também foi um deles. A gente tem, falando de a questão ambiental, sim, o aquecimento agora, que é uma verdade, né? Sim. Não adianta você dizer que não é. Que sim. A gente está sentindo literalmente na pele, né? Está muito quente. Está muito quente. Então, assim, não tem como a gente já tentar esconder, né? O que está aí muito visível para a gente, né? E essa questão de dizer assim, não é rentável, vai me dar gasto desnecessário, essa visão um pouco ainda, né, de não se investir sim, nisso, né? Ao mesmo tempo, falando da questão de educação, voltando um pouco para as crianças, para as escolas, você visualiza que isso é um movimento também que precisa vir já desde o início até agora? Então, vamos lá. A questão da resistência, voltando aí para o início da sua reflexão, foi da resistência às escolas, né? Estou organizando aqui, já que está gravando, já que estou organizando aqui o pensamento. A gente imagina a questão de todo, né? Tem muito isso, do empresariado falar assim, mas vai ser gasto, né? Você falou que sim, o social, ele é algo que demanda gasto, né? Nesse sentido. E aí a gente já pensar que isso é muito mais além do que é gasto, né? Educação, é cultura, sim, e mexer nisso tudo também. Então, vamos lá. Essa questão do gasto com o S do ISG é um ponto interessante porque as empresas, elas tentam fazer esse relacionamento com as comunidades do entorno com o menor custo possível. Muitas ainda não têm no seu planejamento orçamentário verba de capital próprio, como a gente fala de dinheiro raiz próprio do orçamento, para esse tipo de ação e uma parcela específica de empresas que são tributadas no lucro real ou que têm ICMS a pagar, elas tentam fazer esse relacionamento através das leis de incentivos fiscais. Agora, olha que interessante. Quando essas empresas elas vão para o mercado internacional e esse mercado internacional as cobra disso, elas comunicam que elas estão fazendo essas ações sociais através das leis de incentivo, mas através da lei de incentivo não é com capital próprio, é com dedução fiscal. Você repassa para projetos sociais em comunidade do seu interesse uma parte do seu imposto de renda. E quando a gente fala de métrica de ESG, isso também pode ser contado. Muitas contam essas métricas, esses indicadores nos seus relatórios de sustentabilidade, por exemplo, e relatórios sociais. Porém, o mercado as cobra, perguntando cadê o seu investimento social privado. O investimento social privado é o caixa, o budget da empresa. Não necessariamente e muitas vezes não é reconhecido, dependendo do país que essa empresa tenha algum relacionamento, é reconhecido como capital próprio, porque na verdade é o seu imposto que você está apenas escolhendo para onde vai. Então, a gente também está nessa mudança de cultura das empresas entenderem que, não, mas eu tenho um orçamento porque eu faço lei de incentivo. Tudo bem, você faz lei de incentivo porque você é tributado no lucro real e você tem a oportunidade de fazer. Mas investimento social privado é orçamento próprio. Então, também está tendo essa mudança. As empresas tentam
usufruir ao máximo das leis de incentivo. A gente também trabalha muito nisso, da divulgação das possibilidades das empresas aqui do estado do Ceará, fazerem relacionamento através das leis de incentivo, mas o bacana do nosso papo, e também aqui para o empresariado cearense entender, que investimento social privado é recurso próprio. Muitas empresas estão tomando de crédito em fundos internacionais, essa questão toda do hidrogênio, com certeza vai vir muito recurso internacional para cá e esse recurso é exigente. E ele sabe que no Brasil tem essas políticas de incentivo fiscais para projetos e que o dinheiro disso não é o dinheiro da empresa, é o dinheiro de um imposto que ela está apenas deslocando, fazendo uma destinação. Então, primeiro é isso. E segundo, sobre a educação, que a gente tem que trazer essa pauta para a educação escolar, eu comento que, assim, para todos os pais que estão nos assistindo e mães que estão nos assistindo, eu tenho 40 anos. A educação das crianças hoje, na área ambiental, por exemplo, é totalmente diferente da educação que eu tinha. Então, eu já vejo as escolas aqui do estado do Ceará, particulares, até algumas públicas que a gente frequenta, a gente leva os projetos sociais para lá, com esse olhar diferenciado, sim, principalmente no recorte ambiental. Mas eu acho que ainda a gente pode melhorar em muito a educação das nossas crianças e adolescentes, trazendo também as duas pautas da governança e do social, porque são duas pautas que, juntando os três, elas estão entrelaçadas. E nesse caso, falando agora um pouco da inclusão, né? A gente está vendo aí muito a questão das cotas, e você falou uma coisa importante que é o quão bom é para uma empresa ter diversidade, né? Quão bom é ter diversos olhares olhando para aquela marca, para aquela empresa, para aquela gestão, né? De você ver um pouquinho do recorte do mundo, né? A gente fala muito porque hoje em dia você tem um alcance mundial, né? Sim. Um pouquinho do recorte do mundo, daquele país, enfim, daquele estado, dentro da sua empresa, né? E muitas vezes o gestor não vê isso, né? Não vê a importância disso de fato. Acho que quer só preencher cota, bota aqui, coloca ele bem ali escondidinho, não bota como atuante, como um público que consome, que paga seu imposto, né? Que está, enfim. Essa olhar também está modificando, assim, a gente puxa o recorte para cá para o Ceará, mas também como um todo no Brasil, esse recorte está modificando? É um processo lento. Eu não posso ser leviana e dizer que não está, mas também não posso ser leviana e dizer que está a passos largos. Está começando, né? Está bem diferente do que era 5, 10 anos atrás, isso é um fato. Isso é um fato quando a gente olha o número de empresas do estado do Ceará contratando consultorias de diversidade, por exemplo. E quando a gente traz a pauta da diversidade para dentro da empresa, a gente mexe com algo muito delicado, que são os vieses inconscientes, né? Mexer com as crenças limitantes desse time, né? Você tocou no tema da inclusão, tem uma frase um exemplo muito clássico, utilizado por diversas consultorias, porque ele é um clássico, que assim, o que difere a inclusão dessa mobilização, né? É aquela questão, não basta só convidar a pessoa PCD para um baile, para uma festa. Tem que incluir e chamá-lo para dançar junto. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.